Amém. Jesus é o Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Separou esse tempo para o Senhor. E ainda para nós mantermos ainda uma conexão, estarmos conectados no mesmo ambiente, eu queria convidar você agora a invocar o nome do Senhor comigo. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Exercite. Fale. Ó Senhor Jesus. Você está na sua casa, você tem liberdade, tá bom? Você pode invocar sentado, pode ficar também em pé na sua casa, tá bom? Mas invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Espero que vocês se mantenham conectados no mesmo ambiente, tá bom? Nós vimos a importância da Bíblia na nossa vida, né? Eu amo a minha Bíblia. Quem aqui foi despertado a amar mais a sua Bíblia? Dá um joinha aí para mim. Amém. Amém. Muito bom. Quem mais? Amém. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo, o Senhor está ganhando o nosso coração, não é verdade? Está nos despertando, acendendo novamente o fogo pela palavra. E hoje nós veremos sobre a oração. A palavra é extremamente importante na nossa vida, a leitura da palavra, mas sem a oração nós vamos ter um desequilíbrio. Então, tanto a leitura da palavra é importante, mas também a oração é importante. Elas não podem ser separadas, tá certo? Nós precisamos ter esse tempo de leitura da palavra, mas em oração. Como é importante nós orarmos. Esses dois aspectos nos dão um viver equilibrado. Alguém que é isso que o Senhor quer para nós. Jovens e adolescentes, que leem a palavra e que também oram, para que aquilo que ele está lendo, irmãos, sejam realmente colocadas para dentro de nós. Então, a oração, o que nós achamos? O que é oração? Eu pergunto para vocês, o que é oração? Então, nós precisamos ver na palavra. Eu queria, de modo prático, apresentar para vocês o que a Bíblia diz para nós a respeito da oração. Ela tem exemplos, situações que nos ajudam a entender a oração e às vezes até o conceito que nós temos sobre oração. E às vezes até as nossas dificuldades com relação à oração vão ser sanadas. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Então acompanha comigo aí 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Então, quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia para mim ver aí. Amém. Jesus é o Senhor. Muito bom. Estão acompanhando. Isso mesmo. 1 Samuel capítulo 3. E eu queria aproveitar também já essa oportunidade para nós fazermos um exercício rápido, tá bom? Daquilo que nós vimos na nossa dinâmica. Que tal? Vocês aceitam? Pode ser? Vamos lá? Vocês se lembram como que era? Para a gente cavar o versículo, Nós não vamos ler o capítulo todo, mas apenas o versículo 10. Então, esse exercício o que é? A gente vai pegar esse versículo e fazer algumas perguntas para a gente entrar e entender melhor. Então, quais são as perguntas? O que, quem, porquê, onde, quando e como. Então, só para nós situarmos o que está falando esse capítulo, o contexto é onde Samuel
é chamado por Deus. Samuel era ainda um jovem, foi levado ao templo ainda criança pela sua mãe Ana, que foi consagrado. Então a vida de Samuel era no templo. Então ele dormia ali, era o seu lugar. Então quando certa noite ele dormindo, Deus apareceu, o Senhor apareceu para Samuel para chamá-lo, E ele não conseguiu identificar. E ele foi até Eli, E Eli, por diversas vezes, fez ele voltar a deitar, porque não sabia, Mas olha só, eu queria, antes de ler esse versículo 10 que eu falei para vocês, eu queria ler o versículo 7 para a gente entender melhor. Fala assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, olha só aqui como fica claro para nós. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por que Samuel ainda não conhecia o Senhor? Porque ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esse era o motivo porque Samuel não conseguiu saber essa voz que chamava, Ele não conseguia, por quê? Porque a palavra não tinha sido manifestada. Então Eli, por várias vezes ali, ele fez Samuel voltar a deitar. Mas aí a ficha caiu. E olha só o que ele falou no versículo 9. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Vamos ler o versículo 10 juntos? Pegue a sua Bíblia aí e leia comigo, tá? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então vamos lá fazer esse exercício rapidamente, para a gente fixar e a gente entendeu esse contexto, do que está falando. Então o que? O que aconteceu aqui? O Senhor, aqui fala que o Senhor veio, Para que o Senhor veio, Quem que veio? Deus. O Senhor Deus veio. Veio para quem? Para Samuel. Por que Deus veio? Porque ele queria falar, E ele falou com Samuel. Por quê? Porque ele queria falar com Samuel. Onde? Onde Samuel estava? No templo, não é? Estava ali, era o seu lugar, a sua casa era o templo. Quando? Quando Samuel ainda estava deitado, não é? Aqui, no versículo 9 que a gente fala que Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então, quando? Quando Samuel estava deitado. Como? Como que o Senhor falou? Como que o Senhor falou? Numa visão, Então, nesse versículo aqui, não apenas entendendo o quem, para quem que é o personagem, para quem, o porquê, mas algo mais prático para nós. E aí, o que esse versículo pode ser aplicado para nós? Esse é o mais importante, nessa dinâmica, é perceber como ela pode ser aplicada para nós. É importante entender o contexto, mas para que serve? Então aqui fala dessa experiência. Samuel, ele teve uma atitude de ouvir, Ele foi instruído pelo Eli para ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus tem esse desejo de falar. E Ele precisa de pessoas que ouçam. Então, a oração não é simplesmente nós falarmos os nossos anseios, as nossas dificuldades. Sim, na oração nós fazemos isso, nós nos derramamos diante do Senhor. Mas a oração,
é também ouvir o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo para falar. Assim como Ele tinha para Samuel, Ele tem para nós hoje. E a nossa atitude precisa ser como a de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que tal você profetizar isso para essa tarde agora? Fala, Senhor. Isso, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós precisamos querer ouvir o que o Senhor tem para falar. Então Samuel, olha só que fala o versículo ainda 18. Versículo 19, né? Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então Samuel, no início da sua experiência, ele não conhecia o Senhor, porque a palavra não tinha sido manifestada, não é verdade? Mas ele não deixou nenhuma de todas as palavras cair em terra. Então nós estamos participando aqui do Avança Jovem Reconectados, que o nosso coração também seja como o de Samuel, de nenhuma das suas palavras cair por terra, mas nós recebemos no coração. Amém? O versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então espero que isso ajude a cada um de nós a nós entendermos que como o Senhor fala hoje para nós, como nós vamos identificar a voz do Senhor, é por meio da palavra, enquanto por sua palavra o Senhor manifestava ali a Samuel. É por meio da palavra que o Senhor se manifesta. É por meio da palavra que nós vamos aprender a discernir, a entender a voz do Senhor, a saber quem é o Senhor. Amém? Então é maravilhoso. Então na nossa oração nós ouvimos o Senhor, nós temos essa comunhão. E de maneira prática, a gente sabe quando a gente se propõe a orar, quantas coisas se levantam, não é verdade? Telefone que toca, barulho. Então o Senhor, Ele nos ajuda em Mateus capítulo 6, versículo 6, Ele fala assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha que maravilhoso isso. Quando orares, entra no teu quarto. Essa é uma atitude que nós precisamos ter. Entrar no quarto e fechar a porta. Isso pode ser aplicado tanto em dois aspectos, né? O exterior, um lugar reservado, onde não vai ter nenhuma interferência, nós nos separamos para ter comunhão com o Senhor. Mas também tem o aspecto interior, que às vezes você está num lugar, no seu quarto ali, mas a sua mente está vagando. Então, você precisa entrar no quarto, entrar no seu espírito. Amém? Entrar no seu quarto. Para quê? Para ter comunhão com o Pai, né? Esse versículo fala que orarás a teu Pai. Deus é o nosso Pai. Eu não sei como que anda a sua relação com Deus, querido jovem adolescente, mas se é apenas como o Senhor. Nós vimos na palavra anterior, ali aquele filho mais velho, qual era a atitude dele diante do pai? Era como um servo, né? Como tratava o pai como um senhor, fazia as coisas, mas ele não estava feliz, ele não desfrutava da presença do pai e não era feliz. Então, a nossa relação com Deus precisa ser como um pai. O Senhor quer que cada um de nós tenha esse contato, possa sentir, se aproximar dele como um pai, não apenas como um Senhor querendo fazer coisas para ele, mas ele nos vê como filhos e ama a nossa presença e tem prazer. Nós também precisamos ter esse prazer
de estar com o nosso Pai. Amém? Essa comunhão de permanecer, né? Na oração nós permanecemos na presença do Senhor. Isso é mencionado em João capítulo 15, que fala assim, que João 15, versículo 7. Vocês estão me acompanhando aí? Estou indo muito rápido, né? O tempo não para, né, queridos? Nós temos que acelerar um pouquinho, mas vocês estão me acompanhando? Amém? João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha. Se permanecerdes em mim, então nós permanecemos no Senhor e a palavra permanece em nós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então na oração, o Senhor quer responder às nossas orações. Nosso Deus é um Deus de respostas. Só que muitas vezes, qual tem sido a nossa experiência? Você tem recebido as respostas do Senhor? Deus tem respondido? Aí eu pergunto, por que Deus ainda não tem respondido a sua oração? Esse versículo aqui é muito claro para nós que a palavra, nós permanecemos no Senhor e a palavra permanece em nós. Tudo que nós pedimos, tudo que nós quisermos, será feito. Ou seja, terá uma resposta. Então Deus, Ele quer dar respostas para nós, mas precisamos enxergar aqui esse princípio. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos valorizar essa comunhão com o Senhor, essa comunhão íntima, individual. A oração, ela tem esse aspecto da comunhão individual. Mas eu queria também aproveitar para falar de um outro aspecto da oração, não apenas o aspecto individual, a gente gastar esse tempo na presença do Senhor, na comunhão com o Pai em secreto, mas também como companheiros de oração. Quão importante também esse aspecto da oração, nós termos companheiros de oração. Isso é algo que nos ajuda, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Isso faz a diferença. Na minha vida, companheiros de oração fizeram a diferença e fazem a diferença. Hoje eu sou casado, então a minha esposa é minha companheira. E nós oramos por diversas vezes e nós tivemos várias experiências, e eu queria falar uma rapidamente, experiência de oração que o Senhor nos respondeu, algo que eu passei recentemente, foi há pouco tempo. Eu me mudei para uma outra cidade, para morar, para trabalhar, e ali aconteceram algumas coisas e eu fiquei desempregado. Experimentei. Antes de ir para lá, eu já tinha ficado aqui também. Foi a segunda vez que eu fiquei desempregado. Então, eu experimentei novamente. Só que dessa vez que eu experimentei essa experiência do desemprego, a primeira eu estava numa situação muito confortável. Eu tinha um acerto de mais de 10 anos de empresa, de 10 anos de empresa. Então eu tinha uma reserva muito boa ainda para me manter. Mas nessa situação do desemprego, pela segunda vez, quando eu me mudei para essa cidade, eu já não tinha mais reserva, não tinha nada numa poupança, não tinha reserva. E o que aconteceu? A empresa que me mandou embora, ela não me pagou o salário do mês, me mandou embora no final do ano, e eu não tinha mais nada. Não tinha reserva, não tinha dinheiro, não tinha um acerto, e foi muito complicado essa situação. Então eu não tinha o que fazer. Então
graças ao Senhor pelos companheiros de oração. Então a minha esposa nesse momento entrou em ação, né? Nós oramos, começamos a orar, pedir para o Senhor luz nessa situação, né? O que fazer, né? E por incrível, vocês não acreditam, né? Talvez, mas algo aconteceu, um milagre, né? Nesse final de ano que não tinha contratação, ninguém contrata em final de ano, né? Vocês sabem. Mas, e aí tem conta para pagar, tem muitas despesas, né? Eu tenho um filho, então foi muito complicado. Então nós começamos a orar desesperadamente: Senhor, Tu és a nossa provisão, Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, nos ajuda, Senhor. E nós oramos por vários dias, vários dias orando juntos, um fortalecendo o outro, porque não via saída, né? O que vai fazer? Vai voltar para casa? Né? E aí o Senhor foi abrindo as portas, né? Eu fui tendo serviços provisórios, né? De semanas. Começou com dias, né? Eu fiz um serviço em um dia, do outro. E o Senhor foi abrindo as portas. E mais, né? Algo que eu era uma pessoa muito orgulhosa. E não recebia ajuda, não queria ajuda de ninguém, né? Nem da minha família. Nesse momento eu podia recorrer, na verdade, ligar e falar: olha, estou precisando de dinheiro, manda dinheiro. Não, eu não queria passar por isso. Mas o Senhor foi me quebrando. E aí eu recebi uma oferta da igreja na cidade que eu estava, né? Os irmãos se mobilizaram e cada um foi ofertando, e de repente chegou um envelope na minha mão com uma quantidade de dinheiro. E vocês, olha só, o milagre aconteceu. Eu tinha algumas despesas, né, de aluguel dessa cidade, e algo aconteceu. O dinheiro da oferta e o dinheiro que eu consegui nesses trabalhos provisórios, que o Senhor foi abrindo as portas, era 3 dias, depois foi uma semana, depois foi mais, saí, foi em outra empresa, fiquei mais uma semana. Essa soma de dinheiro foi exatamente para pagar o que eu precisava. Exatamente. Se eu tivesse calculado, eu não ia conseguir, né? Conseguir a quantia exata. Então, o dinheiro que os irmãos ofertaram e o dinheiro que o Senhor abriu as portas foi o suficiente para me passar. Eu não passei fome. Irmãos, louvado seja o Senhor. Quando nós oramos, o Senhor faz. E o Senhor realmente... E o que é importante nisso? É ter companheiros de oração, né? Sustentando nesse momento tão difícil. Graças ao seu Senhor me deu uma esposa companheira de oração. E na Bíblia, rapidamente, por causa do nosso tempo, olha só, já está estourando o nosso tempo. Parar esse relógio aqui. Nós temos a experiência de Daniel. Né? Daniel, ele era alguém que orava, tinha essa experiência de oração. Mas ele também tinha, irmãos, jovens e adolescentes, ele tinha companheiros. Isso está registrado em Daniel, capítulo 2, quando o rei decretou morte aos sábios. Capítulo 2, versículo 3, fala que saiu o decreto, o qual devia ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Né? Então Daniel falou, avisado e prudentemente era o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então foi versículo 16, capítulo 2 de Daniel, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha só o versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber ao caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel levou essa causa aos seus companheiros. E o resultado foi que Daniel teve a revelação, né, desse mistério.
Olha que maravilha, companheiros de oração, né? Levou o seu problema, a sua situação. Então eles oraram e o Senhor abriu, realmente deu a revelação. Quão importantes são os companheiros de oração, em quem nós podemos levar as nossas dificuldades, né? Nos abrir para orar. Não tenha vergonha de pedir oração, de orar. Esse é o momento que nós estamos passando. Nós não podemos achar que damos conta e ficar isolados, tá certo? Nós precisamos aprender a ter companheiros de oração. Daniel era alguém que tinha a prática da oração, não é verdade? Daniel, capítulo 6, também teve outro decreto que eles tentaram pegar Daniel, mas olha só, eu queria que você atentasse. Daniel capítulo 6. Vocês estão comigo aí? Olha só que experiência, hein? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e em cima, no seu quarto. Daniel entrou no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então não foi do dia para a noite que Daniel orava. Ele aprendeu, ele desenvolveu, ele orava todos os dias e isso se tornou um hábito, se tornou um costume. Então aqui fala que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava. Não sei se você é atento ao detalhe, mas Daniel ele era alguém muito útil ali no reino. Ele tinha muitas coisas a fazer, não é verdade? Mas a Bíblia registra que em determinado momento, 3 vezes por dia ele parava para orar. Irmãos, nós devemos ter um momento com o Senhor. É importante, né, a gente atentar a esses indicadores. Eu queria aplicar isso aí, essa questão de indicador que eu acabei de falar. Os meninos aí que gostam de carro, né? Eles já devem saber um pouco mais. As irmãs também, né? As que dirigem aí já... No seu carro tem um painel ali de indicadores, né? Tanto de velocidade, quando você entra no carro tem o velocímetro ali, onde marca a velocidade, mas tem os indicadores da bateria, do óleo, né? Da temperatura. Então, quando dá um problema ali no carro, o painel indicador ali acende, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que resolver, né? Se o painel indicador acendeu a luz do óleo, você vai falar o quê? Não, deixa para lá, vamos embora, vamos seguir em frente. O que vai acontecer? Você vai perder o motor, vai parar tudo, você não vai conseguir chegar ao seu destino. Irmãos, o Senhor tem acendido as luzes para nós. Não sei se para você a questão da leitura da palavra e agora a questão da oração são indicadores, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar? Não, deixa para lá. Irmãos, nós precisamos aprender a ter uma atitude. O Senhor quer de nós algo muito importante, que a gente tome uma atitude, né? Não deixe passar a oportunidade. Se o Senhor está te iluminando, se você tem dificuldades ainda com a palavra, se você ainda tem dificuldades na oração, é o momento, né? O tempo é oportuno. Só para finalizar a nossa comunhão, eu queria ler com vocês Apocalipse 22, versículo 11, para terminar, tá bom? Apocalipse capítulo 22, versículo 11, ele fala o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que esse versículo mostra para nós? Continue o injusto
fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática. Isso mostra o que nós fazemos hoje, né, é o que nós vamos fazer no futuro. O que nós queremos ser no futuro é o que nós fazemos hoje. Então, você quer ser um jovem de oração? Você quer ser um adolescente de oração? Começa hoje. O que nós fazemos hoje é o que nós vamos fazer. Se você quer ser alguém de oração, você precisa começar agora. Se você quer ser alguém constituído da palavra, alguém que tem a palavra habitando em você, precisa começar hoje. Esse é o momento. Nós precisamos ganhar esse senso de urgência. Amém? Isso é o que os nossos irmãos que estão à nossa frente têm transmitido. Irmãos, o Senhor está voltando. Nós precisamos ganhar esse senso de urgência da palavra. Nós não podemos ignorar um cristão que não lê a palavra, ou um cristão que só lê a palavra, mas não ora, ou um cristão que apenas ora, mas não lê a palavra. Isso é ter um viver desequilibrado. O Senhor quer nos dar o equilíbrio. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor continue falando. Espero que o Senhor possa levantar jovens que oram. Amém? Jovens que, assim como Samuel, que mudou uma era, o Senhor quer também usar cada um de nós. Amém? Que o Senhor esteja com cada um e abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém?